Olá, eu sou o professor Pedro Márcio e vou concorrer à disciplina de Física na extensão de Conceição do Coité, no polo de Conceição do Coité, extensão Conceição do Coité. Bom, o assunto que eu escolhi dentre os propostos no edital para discussão da aula pública de Física foi a mecânica. O que é a mecânica? A mecânica, na verdade, é o ramo da física que estuda os movimentos dos corpos. E, portanto, essa dinâmica, ela tem outras divisões, né? Como, por exemplo, a dinâmica que estuda o movimento dos corpos preocupando-se com as suas causas. Já a cinemática é o ramo da física ou a subdivisão da mecânica, o ramo da mecânica, a subdivisão, que estuda o movimento dos corpos sem preocupar-se com as suas causas. E, portanto, como, mesmo sendo um sub-ramo, a cinemática possui um assunto um tanto mais extenso e a nossa aula deverá durar entre 5 e 10 minutos, eu vou conversar com vocês a respeito do movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniforme variado. Tudo bem? Então vamos lá. Então, para a gente entender o movimento retilíneo, significa dizer que é um movimento em reta, tá certo? É um movimento desenvolvido em reta. Esse movimento ele tem uma velocidade com uma direção constante. Essa velocidade pode ser, por exemplo, de A para B, seja no sentido da esquerda para a direita, ou pode ser o contrário, por exemplo, no sentido da direita para a esquerda. Basta que seja um movimento reto, daí a ideia de movimento retilíneo. Tudo bem? Tanto faz de A para B, quanto de B para C, ou seja, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, trata-se de um movimento retilíneo. Bom, o movimento retilíneo uniforme é caracterizado como sendo um movimento para se encontrar a velocidade durante o percurso, sem se preocupar com as suas causas. Afinal de contas, este conteúdo que nós estamos trabalhando, o movimento retilíneo uniforme, é um conteúdo da cinemática. E a cinemática é o ramo da física que estuda o movimento dos corpos sem preocupar-se com as suas causas. Então, qual que é as principais características do movimento uniforme, no movimento retilíneo uniforme? Veja só. Percorre distâncias iguais em tempos iguais. Isso significa que a aceleração nesse tipo de movimento ela é nula. Por quê? Porque a velocidade ela é constante. Por exemplo, um móvel sai da cidade de Conceição do Coité, que é a cidade onde eu estou, por exemplo, e vai para a cidade de Serrinha, por exemplo. Nós temos um percurso de Coité a Serrinha em torno de 35 quilômetros. O que é que o movimento retilíneo uniforme vai calcular? Nesse caso, qual horário que o móvel saiu de Conceição do Coité, qual horário que ele chegou em Serrinha. Então nós vamos ter um tempo. Qual o espaço percorrido em torno de 35 km. Então qual a velocidade média desenvolvida nesse percurso vai se calcular e vai se fazer a divisão do espaço percorrido pelo tempo e então vai se achar uma velocidade constante. Por quê? Porque essa velocidade não há variação. Se não há variação, significa que não há aceleração, portanto, a aceleração é nula, porque a velocidade ela é constante. Mas vamos lá. E qual seria a equação para a gente calcular essa velocidade? A variação seria que a velocidade vai ser igual ΔS, que é o espaço percorrido, por ΔT, que é o tempo. Então, dividindo espaço por tempo, a gente acha velocidade. Agora, se a gente estiver trabalhando com a função horária da posição, por que a função horária da posição? Aqui para a gente encontrar. Suponha que a gente não quiséssemos saber a velocidade, mas que a gente quiséssemos saber, por exemplo, não soubéssemos e quisesse descobrir qual que seria a distância entre Coité e Serrinha, que foi o exemplo que eu dei. Então, para fins de cálculo, a gente teria um espaço inicial. Nesse caso, se a gente partisse de um ponto zero, o espaço inicial seria zero. Então, qual foi a velocidade desenvolvida e em que tempo? Então, se a gente soubesse a velocidade já e a gente soubesse o tempo, a gente iria simplesmente
através dessa função horária, calcular o espaço percorrido. Tudo bem? Então, usando essa função horária da posição. Agora vamos ao outro movimento. O outro movimento é o movimento retilíneo uniforme variado. Movimento retilíneo uniforme variado é onde há a presença da aceleração. Quando há a presença da aceleração, significa dizer que durante esse percurso a velocidade será alterada. E por que a velocidade será alterada? Porque a aceleração se fará presente nesse tipo de movimento. Então veja, varia uniformemente a distância percorrida em tempos iguais. Observe que no movimento retilíneo uniforme apenas, nós tínhamos o tempos iguais, espaços percorridos iguais. Por quê? Porque a velocidade era constante. Aqui no movimento retilíneo uniforme variado, a velocidade varia uniformemente. Por que a velocidade varia uniformemente? Porque a aceleração ela é constante e não nula. Ou seja, se ela está presente no movimento, logo ela não é nula. Tá certo? Ela é nula, na verdade, quando a aceleração é zero, então não há presença da aceleração e, portanto, o movimento retilíneo uniforme apenas. Se houver a presença da aceleração, como é o caso desse movimento, o movimento retilíneo uniforme. Então, o que a gente vai pegar aqui? Quais são as informações para a gente calcular fazer os cálculos dentro do movimento retilíneo uniformemente variado? A gente vai precisar de informação sobre a velocidade, precisar de informação sobre o tempo e precisar de informação também sobre o espaço. Note que aqui, por exemplo, começa-se num tempo zero, com a velocidade zero, e também no espaço zero. Depois de um tempo v, vai ter adquirido uma velocidade v e vai ter percorrido um espaço s. Ou seja, haverá um espaço percorrido em um determinado tempo, desenvolvendo uma determinada velocidade. Agora veja lá, o movimento retilíneo uniformemente variado ele pode ser de dois tipos. Esse movimento ele pode ser acelerado ou ele pode ser retardado. Quando é que o movimento ele é acelerado? Quando a velocidade e a aceleração apontarem no mesmo sentido. Ou seja, observe, essa setinha aqui da velocidade está apontando para lá, a aceleração também para lá. Então, se a aceleração e a velocidade apontam para o mesmo sentido, o movimento é acelerado. Veja que aqui ocorre o contrário, eles estão apontando também em sentidos contrários, porém estão os dois para o mesmo sentido, contrário ao primeiro, ok? Então, quando isso ocorre, nós temos um movimento acelerado. Isso é bem simples, se você está dentro de um carro e você acelera, obviamente que essa velocidade ela vai aumentando. Agora, no movimento retardado. O movimento retardado ocorre quando a aceleração e a velocidade elas estão em sentidos opostos. Então, a velocidade e a aceleração apontam em sentidos contrários. Veja nesse primeiro exemplo que a seta verde, a aceleração aponta para a esquerda e a velocidade apontando para a direita. Aqui abaixo, velocidade apontando para a esquerda e a aceleração apontando para a direita. Portanto, sentidos contrários. Logo, se está no sentido contrário, significa dizer que o movimento é retardado. Exemplo, um móvel que vai em uma determinada velocidade e de repente o seu condutor pisa no freio, ou seja, transformando a aceleração em uma aceleração negativa, contrária à velocidade, a tendência é que essa velocidade reduza até chegar ao zero, que é exatamente no instante em que o carro para. Tá certo? Então, uma colinha para lembrar, nesse tipo de exercício do movimento retilíneo uniforme variado, a informação fundamental vai ser a aceleração. Então, o que é que difere o movimento retilíneo uniforme do movimento retilíneo uniformemente variado? O que vai definir o movimento do outro é justamente a presença da aceleração. Se houver aceleração, é movimento retilíneo uniformemente variado. Não havendo aceleração dentro do processo, movimento retilíneo uniforme apenas. Tudo bem?
Grande abraço!